Então, autogestão, que vocês viram bastante aí com o trabalho aí, Fábio Herz, Cristiane, vocês viram aí no City Barreiras, que é um exemplo de trabalho de autogestão, está aí. E aqui tem mais detalhes, então, desse trabalho do projeto do Prêmio Deming no Brasil, que nós realizamos, mais de 500 dias aí. Inclusive, queriam me levar para a Alemanha nessa época aqui. E aí tem as empresas, tem aqui, eu estou aqui, né? Não parece, mas sou eu aqui, isso aqui é um alemão, que me convidou a ir para a Alemanha nessa época. E aqui, eu só repeti aqui aquele documento da Mercedes, que sou favorável a mexer no modelo. Veio da própria Mercedes, mas a Alemanha não tinha um modelo. Eu virei consultor, inclusive da Mercedes, até recentemente eu estava sendo consultor da Mercedes na área de recursos humanos. Então, por volta de 87, a gente estava com gestão 3.0, que já tinha aqueles grupos autônomos, a parte de grupos, desde essa época. Aí surge o Malcolm Baldrige, você vê na sequência, depois o Prêmio Europeu, depois os PNQs, mas a gente já estava situado nessa posição aqui. E a gente sempre teve em vista que a gestão é o seguinte, você tem inputs e outputs. A empresa é uma máquina transformadora. Você tem mão de obra, o seu capital, tecnologia, toda a sua estrutura. E você tem que transformar em valor. Esse valor pode ser financeiro ou não. É o valor percebido aqui. Quanto mais se amplia essa lista aqui, mais se exige mais insumos aqui. E fica com dificuldade de transformar uma coisa em outra. Então, por isso o foco estratégico. Por isso a administração tem foco estratégico. Eu peguei um livro da Dom Cabral. Teve um momento que em Belo Horizonte nós éramos maior que a Dom Cabral, como instituição de ensino para executivos. Onde a Dom Cabral hoje foi oferecido para nós, na época, inclusive para assumir o espaço lá no Alphaville. E aí eu me pedi para avaliar um livro da pessoa principal do planejamento estratégico da universidade. Eu falei para o pessoal da John Deere, foi o pior livro que eu já li na minha vida de finanças. O cara é disperso, ele lista tudo que é possível, a pessoa tem que levantar para fazer. A empresa não é isso. A empresa é foco estratégico. Por quê? Ela tem que agregar valor, ela tem que pegar os insumos, os custos e transformar em resultado. Por isso, a curva BC dos produtos que você vai produzir. Quais são os segmentos de mercado, qual é o produto, os poucos itens vitais, entendeu? Quais são os processos críticos? Você mandar nesse sistema. Você pensa bem, você pegar e levantar tudo que é possível. Esse livro mostra a estratégia desse jeito. Alguém que veio da área pública escreveu esse livro e é o ícone de planejamento estratégico. Então, tem coisas no mercado muito estranhas sobre isso. E aí eu vejo que o modelo de gestão, as pessoas de poder são suporte para a realização dos demais, são retaguardas para que as metas, os rumos sejam cumpridos. Então, os 3 pontos eu já citei para vocês, o 1.0, 2.0 e 3.0. Volto aqui, então, nesse plano. E aqui tem uma coisa interessante. Saiu no jornal Folha de São Paulo, já é um pouco antigo. Como é que ele sabe que essa ossada aqui é de um ser humano? O que caracteriza o antropólogo que está lá fazendo a pesquisa dele saber se é ser humano ou não que está aqui, os vestígios aqui? Porque às vezes encontra um pote, uma ponta de flecha e mostrou criatividade. Então, o que caracteriza o ser humano é criatividade. Entendeu? Porque o instinto faz uma repetição. Todo animal tem um instinto e repete um jeito de ser. E o ser humano tem como ter um passo a mais que esse instinto, que é só o biológico psíquico. Ele dá um passo a mais e passa a ser criativo. Aí nasce o homem. A grande característica do ser humano é criar, de acordo com o contexto. Então você vai vendo como fundamento a necessidade, como o Fábio Herz coloca, os kaizens, as sugestões, como ponto crítico da empresa, da gestão da empresa. Não é? Por quê? Esse é um ponto realmente chave, no meu entender. Agora eu vou falar de uns números bem interessantes. Eu reputo aqui, do ponto de vista financeiro, um dos temas mais críticos. Pessoas como a Andréa Vettorazzo, aí, que está aí forte aí na área de finanças, né? Quem mais aqui é de finanças? Levanta a mão, quem é forte? Quem está na área de finanças? Vocês também? São poucos.
Ok. Eu vou falar o que eu fiz para mostrar o peso da criatividade no valor da empresa. Okay? Eu vou correlacionar valor de ações de empresa e criatividade. O peso dela no valor da empresa. Então, em 2002, na Expo Management, não preocupa com o tempo não, hein? A General Motors faturava 179 bilhões de dólares e valia 30 bilhões com valor de mercado. A GM, a Ford faturava 167 bilhões e valia 36 bilhões no mercado. Naquela época, a Daimler estava junto com a Chrysler. Juntas valiam 141 bilhões e tinham um valor de 46 bilhões de mercado. Então, olha, 179 bilhões, 167, 151, a Toyota faturava 106 bilhões, menos que qualquer uma das de cima aqui. Se somasse essas três, elas faturavam junto 487 bilhões. Agora vamos para o lado de cá. Quando eu somo o valor dessas três empresas, dava 112 bilhões. A Toyota sozinha valia 115 bilhões. O que é que faz isso acontecer? O que está por trás disso? A capacidade de uma empresa de inovar à frente da concorrência. Certo? Está um passo à frente da concorrência naquilo que ela faz. Você tem que dar um passo a mais. Esses são os números. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês aí devem conhecer aí Takeover Hostil. Aquele cara que compra uma empresa, desmancha, vende os pedaços, paga o banco e desemprega todo mundo, ok? Por isso que eu pedi para você assistir Uma Linda Mulher. Né? Porque é exatamente sobre Takeover Hostil e valores. Esse filme. Ele é impressionante. Quando você separa, ele é antigo, mas separa para enxergar o que é um Takeover Hostil e valores de uma pessoa. Ou ele vai pelo dinheiro, ou ele vai pela consciência. É o que acontece naquele filme, é uma transformação, né? A gente vai falar depois do filme, mais para frente. Então, vamos fazer um raciocínio simples. Se a General Motors faturava 179 bilhões e Toyota 106, e ela tinha um valor de mercado de 30 bilhões, significa que se você vender todos os bens da Toyota aqui, ó, o terreno, máquina e tudo, não pode passar de 30 bilhões. Se essa empresa faturar 179 para 106, 70% a mais. Porque se a única lógica aqui que nós temos aqui, ela devia estar valendo, em termos de estrutura dela, 106 bilhões. Então, se ela valia no máximo 30 bilhões, e se ela tem um valor de mercado de 106, de 115 daqui, 115, onde está a diferença de 30 para 115? Se você vender a empresa aos pedaços, ela vale 30, e na prática ela vale 115, essa diferença tem origem aonde? Capital humano. Expectativa de mercado, baseado na inovação à frente da concorrência, bem criatividade das pessoas, capital humano. Então veja, o verdadeiro valor da empresa está no capital humano, desde que a gente tenha espaço de criatividade e atualização da empresa. E aí você tem a GM, eu fiz isso aí, eu vou passar, porque eu já falei, o significado é isso que eu falei para vocês. Agora vamos dar uma atualizada. Fevereiro de 2026, a GM vale 79, a Ford vale 55, a Daimler, que aí a Chrysler já está fora, 65. Total vale 320 bilhões. E a Toyota? A Toyota está valendo, deixa eu ver, a Toyota está valendo 320 bilhões. Eu acho que eu tenho que... Não, aqui deu 199 bilhões, a Toyota vale 320 bilhões. Entendeu? Se soma todas aquelas lá, não dá a Toyota. Mas aí tem outra coisa mais séria para conversar aqui. Mais séria ainda. Aí surge uma BYD da vida, que já vale 121 bilhões. Olha o valor da General Motors e da Ford. Ela já vale as duas juntas. Mas Xiaomi, que nem fabrica carro, já vale 119 bilhões. Que ela terceirizou a produção do carro dela. É dela, mas ela terceirizou a fábrica. Ela já vale 119 bilhões.
E o que aconteceu com a Xiaomi aqui? A Xiaomi ser disruptivo. Partiu do celular para construir um carro. BYD partiu de uma plataforma nova para produzir um carro elétrico. E o americano pega o chassi de carro a gasolina e faz um carro elétrico. Certo? Olha a coisa que está acontecendo nesse mercado. Aí você tem a Huawei, que está também na área de veículos agora, já está valendo 71 bilhões, que é praticamente a General Motors aqui. Ó. A Geely já chegou a 23 bilhões. Só que a Tesla está 1,54 trilhão. Você entendeu o aspecto disruptivo? A diferença de valor de ser disruptivo. Agora eu tenho a Toyota valendo 320 bilhões e a Tesla 1,54 trilhão. Não é só criatividade, é ser disruptivo. Aí eu tenho que entender mente e consciência. De onde sai o caráter disruptivo do indivíduo dentro das empresas? Certo? Olha o valor das empresas. Esse gráfico assusta demais a gente. A minha primeira etapa da vida foi foco em finanças, né? Negócio, empresa, produtividade, especialista em finanças e custos. E guindei para aumentar na minha vida o fator humano, mestre em educação PhD, natureza humana, né? E partir para cima dessa área. E vou demonstrar por que disso, né? Do foco em finanças, como princípio norteador para o foco humano. Então, eu fiz esse material aqui para atender uma aula que eu fui dar na FGV para o mestrado de administração. Quero fazer um raciocínio junto com vocês. Claro, você podia dar aula para nós, porque você falou lá com o Rabobank sobre esse assunto aí, ó. Hein? Lembra disso? Você fez aquela apresentação pessoal que teve lá na empresa, né? Foi isso aqui. Olha, aqui está a taxa de retorno do capital. Normalmente se usa muito o retorno do capital como instrumento de avaliação da empresa. Mas sempre que eu vejo a taxa de retorno, é retrovisor. Estou olhando aquilo que já passou. Não o que vai acontecer. Ora, as empresas valem pelo que vai acontecer. Eu estou medindo o que já passou. Certo? Retrovisor. E aqui eu digo aqui, você não manda na taxa de retorno do capital. Desculpa. Você não manda na taxa de retorno do capital. Não manda. Se você não manda, você tem que abrir. De onde vem a taxa de retorno do capital? Lucro sobre patrimônio líquido, que é o investimento que o acionista faz na empresa. Por que a empresa manda, o acionista manda? Porque se der prejuízo, ele pode injetar capital aqui. Então está na mão do acionista pôr dinheiro na empresa. Mas ele não manda no lucro. Então se eu mando aqui, eu vou deixar no azul para dizer o seguinte, não tem nada para fazer aqui, nessa área aqui. Não tem que fazer aqui. O lucro vem sobre vendas, sobre custo e despesa. Via orçamento, a empresa manda nessa parte, custo e despesa. Então não vou abrir, mas manda nas vendas? Não. Não manda nas vendas. Então no passado, a quantidade de gerentes, por falta de pensamento sistêmico, falava, o dono da empresa não quer qualidade, ele quer dinheiro. Ele não entende que você tem que atuar aqui atuar aqui para chegar aqui, controlar aqui para chegar aqui, controlar para chegar aqui. Não tem pensamento sistêmico, não tem organização mental para lidar com a operação da empresa. Olha, sem pensamento sistêmico é muito complicado. E todo pensamento começa lá no propósito e tudo que a gente já comentou com vocês. Então, só que a partir dos anos 90, aqui estou com o dedo aqui que está... Desde os anos 90, começa a ter uma mudança radical no mercado, porque qualidade todo mundo passou a ter, básica, mínima. E aí a inovação no produto e no processo passou a ser a grande referência das empresas. Eu tenho que inovar produtos e processos. Produtos, ter um produto diferenciado para o mercado e melhorar os processos para ter mais qualidade e custo, mais produtividade, certo? E aí o que acontece do ponto de vista das necessidades humanas? Eu preciso de melhoria e inovação. De onde vem isso aqui?
o uso do máximo da criatividade da empresa. E de onde surge o maior nível de criatividade do ser humano? Na autorrealização. Não é necessidade fisiológica, segurança, socialização, autoestima. Não é. É na autorrealização. Então veja a situação. Eu tive fazendo um treinamento os gestores do Banco do Brasil do Estado de São Paulo. O Banco do Brasil é idealista na sua política básica, mas eles tinham história com os executivos que nenhum estava alinhado com essa estratégia da empresa. E eu fiz um treinamento com eles nesse formato aqui. Não é para ser reconhecido aqui não, mas eu recebi uma nota 93 de todos, a média de todos os executivos. Todos saíram de lá falando que tem que investir na parte humana. Todos, sem exceção, gestores do Banco do Brasil, que são pessoas frias da área financeira. Fala, não tem saída. Quando ele vê o valor das ações, o valor do negócio, o negócio para sobreviver para o futuro, ele fala, opa, para proteger a empresa, tem que humanizar a empresa, que é o que o Cite Barreiras faz. Humanizar o negócio. Criar esse ambiente. Professor, como que a gente vai conseguir a criatividade dentro dessas pessoas e conseguir essa autorrealização se a gente ainda não sabe, não atendeu a segurança fisiológica e a questão pagando salários mínimos? Aí que está. Aí a gente tem que ir para o Yoshio Kondo. Eu já mostrei para vocês de leve, vou mostrar mais, que todas as necessidades estão ao mesmo tempo dentro do ser humano. Não é uma escada. É uma confusão de análise dessa escada. Quando eu encontrei o Yoshio Kondo pela primeira vez no Japão, ele estava na reunião de 156 de estudo do Maslow. Maslow criou essa pirâmide em 43, mas ele confundiu as bolas. Nos anos 60 ele criou a psicologia transpessoal, que transcendeu o ego. Ele foi o criador, juntou todos os humanistas junto com ele e criou uma outra psicologia que quase ninguém fala, que é a transpessoal, nos anos 60. E todo mundo ficou preso no 43, na pirâmide, que foi desenvolvida pelo editor do livro dele. Nem foi ele que montou, mas acabou dando a ideia de uma escadinha. Não é escada. Por exemplo, o cara ganha salário mínimo. Se eu reconhecer, ele sente bem. Porque todas as cidades estão ao mesmo tempo com pesos diferentes. Isso vai desenvolver um nível de cognitivo dele diferenciado também. Eu vou mostrar aqui nível de consciência de acordo com aquele que pesa mais com a pessoa, certo? Então você vai ver que Yoshio Kondo pegou essa pirâmide e transformou ela num sistema. Eu mostrei um desenho já, vou voltar a mostrar esse desenho mais para frente. Todas as necessidades existem ao mesmo tempo, com impactos diferentes na conduta do ser humano. Tá? E senão não teria saída, teria que ter essa escada. Na verdade, não é real isso aí. Na verdade, o Maslow, que é referência, inclusive, para o sistema Lean, o sistema Lean lá atrás usou. O sistema Lean, quando fala, é Toyota, né? Usou Douglas MacGregor, Herzberg e Maslow como referência na parte humana. Mas o Maslow errou muito em 43. O pai dele, eu vou falar do pai dele do ponto de vista de conhecimento. Vocês vão ver aqui o que significa autorrealização. O Maslow, em 43, não sabia o que era autorrealização. Não entendia de autorrealização. Kurt Goldstein, biólogo, esse cara foi médico, neurologista, e na época da guerra, quando explodiu uma granada, atingiu o cérebro da pessoa. E aí ele percebia que você medicava, mas o cérebro tendia a ser completo. Hoje há muita experiência que você arranca uma área cerebral inteira e uma outra compensa a falta da outra. Então você faz um corte, o organismo tenta voltar ao normal. Então há uma tendência a você ser completo. Há um impulso interior, biológico, psíquico, e que nós vamos chegar a nível de consciência, que te impulsiona a ser pleno. Você tem uma força interna para isso te impulsionando. Às vezes a gente não lê essa força, mas você tem um impulso para ser pleno. Por isso, self-actualization é o conceito. O Smuts, que é um general sul-africano, entrou nisso, no conceito de holismo, da mesma forma. Mas o Maslow só foi entender esse assunto com a psicologia transpessoal, que é transcender o ego, transcender a personalidade, nos anos 60. Ok? Não ficou nisso, como peso. Mas as escolas... No Brasil tem um problema com Maslow. Por quê? Porque os livros dele não foram editados no Brasil. Teve um problema com a editora lá nos Estados Unidos,
veio para a Espanha, Argentina, não veio para o Brasil. Os livros do Márcio que tem aqui são secundários. Os livros primeiros dele, não, eu já estudei os livros dele. Não tem os livros dele aqui no Brasil. Se quiser, eu posso depois gerar referência. São livros pesados do Maslow, mas não tem aqui no Brasil. Não tem, quando eu falo assim, não tem em português, né? Tem uma editora, Kairos, que é da Espanha, que produz esses livros em espanhol. Então, olhar para trás, quando eu estou focando aqui, eu estou olhando para trás. Quando eu foco aqui, eu estou olhando para o futuro. Então, quando surgiu o Balance Scorecard, os caras, pensando na modelagem japonesa, lançaram o Balance Scorecard. Mas eu acho que ninguém entendeu o que era o Balance Scorecard. Todo mundo começou a fazer indicadores do passado como Balance Scorecard. Coisa de doido. O princípio não é esse. Você tem que criar os indicadores de futuro. E quais são os indicadores de futuro? Conhecimento embarcado, certo? Já começa assim. Nível de criatividade das pessoas dentro da empresa. Você começa a criar os indicadores do futuro. Isso é o real Balance Scorecard do Kaplan e Norton. Mas que não seguiu dessa forma. Então, quando a gente fala que a empresa vale 15% pelo que ela é e 85% porque ela tem condição de ser. Baseado naquele valor que a gente colocou lá da Toyota. Aqui ainda não está na proporção. Né? Pode ser mais que isso, mas você vê que o foco nosso é aqui. Se você pega as empresas de valor no mercado mundial, vão ver que tudo está ligado à criatividade. A criatividade está por trás das empresas de tecnologia. São valores muito altos, de trilhões de dólares, como a NVIDIA, que cresceu de uma hora para outra de uma maneira assustadora, né? E aqui eu puxo um pouco o marketing. É interessante, muda o marketing, muda a gestão. E por que muda o marketing? Porque muda a sociedade, os valores da sociedade. Lá atrás, você tinha o marketing 1.0, que era o marketing de produto. Eu tenho que ter um produto, faço geladeira, tenho que divulgar que eu tenho geladeira. Que nem dá para todo mundo, mas eu divulgo que eu fabrico geladeira. Certo? Então o marketing vai mudando. Quando você começa a querer vender e todo mundo já tem aquele produto, aí você tem que lançar produto novo, certo? Entender a necessidade do cliente. E veja o que aconteceu, a junção do Kotler junto com a equipe do Oriente. Desenvolveram o marketing 3.0. Foco nos valores do cliente, focado no ser humano. Na verdade, o conceito é valores humanos. Então, o marketing 3.0 surgiu e logo na sequência surgiu o 4 e o 5. Estão ligados à tecnologia. Mas eles não abandonam, nenhum desses marketing são abandonados, eles estão em um conjunto. Depende do estágio da empresa, a situação que a empresa está. Mas o marketing 3.0 já é baseado em valores humanos. Certo? Então, se o marketing muda, o modelo de gestão precisa mudar. Então, nós estamos muito em cima, se queremos ir para a ponta, é valores humanos e a tecnologia. Esse é o modelo. Esse é o suporte básico que nós temos aí. Peter Senge, né? Você vê que a Harvard, aqui, Business Review, coloca um dos livros de administração mais influentes dos últimos 70 anos, que é a quinta disciplina da empresa que aprende. E ele escreveu, como eu falei antes aqui, ele escreveu o livro Presença. Com relação ao marketing ainda, do 5.0, significa que a empresa ela deve proporcionar a experiência de IA para os seus clientes. Sim. O cliente hoje é tecnológico, certo? Ele quer facilidade. Ele não quer ir na empresa, ele quer facilidade de todo tipo, que já começou no 4.0, que eu procurei facilitar a vida dele. Você vê que às vezes você tem concessionária de automóveis em shopping, e o cara não quer nem ir na concessionária para comprar um carro, ele aproveita e vai comprar uma roupa, vê um carro e compra. Entendeu? Olha que nível nós estamos chegando com essas coisas, das facilidades. Então a facilidade de entregar a mercadoria na casa do sujeito, né? Que é o mercado que a gente tem hoje, né? Pela internet. Então o uso do poder dessa tecnologia é a favor do ser humano, né? Que é o uso realmente da inteligência artificial. Então, quando a gente pega essas áreas, domínio pessoal, eu comecei a falar, Learning Organization, você começa
que é domínio pessoal? A pessoa se conhecer, saber quem é, que é o assunto nosso de hoje à tarde. A gente começa. Quem nós somos como seres humanos? Domínio pessoal. Dominar os meus impulsos, dominar o que passa na minha mente, sabe? Ter domínio sobre mim mesmo. Esse é o primeiro passo. Para depois a gente falar visão compartilhada. Eu vou mostrar que nessas metodologias nossas, a gente não fez isso para atender o Peter Senge, mas ele atende realmente todas essas 5 disciplinas, esse modelo que a gente desenvolveu. Visão compartilhada. Vocês viram que a gente tem lá política básica, missão, valores e visão, cenários e políticas. Então você já criou uma visão compartilhada da empresa inteira. Todo mundo sabe onde nós queremos chegar. Certo? Visão compartilhada. Modelos mentais. Quando eu escrevi o livro ligado à linguagem de gestão, canalizadora de poder, ela trabalha os modelos mentais. Citando só um exemplo, que muitos de vocês já conhecem esse exemplo, eu estou lá em Piracicaba, com o grupo Nenê Constantino, e tem um gestor lá. E pergunto para ele, qual a sua responsabilidade? Sou responsável por essa garagem aqui. Foi legal, hein? Tem perna essa garagem? Não tem perna não, hein? Mas se você é responsável pela garagem e não sai do lugar, você pode ficar lá na sua sala, secretária bonita, uns diplomas na parede. Rapaz, não tem lógica você falar que é responsável por garagem. Você responde por resultado, pelos fins da empresa. E tem autonomia sobre o processo, sobre os meios de produção. A garagem é um meio de produção. Os veículos, as pessoas. Você tem autonomia sobre os meios e responsabilidade pelos fins. Aí você fala, mas você tem as suas metas definidas com o sócio da empresa? Não. Mas no bom sentido, você é um irresponsável. Você não responde por nada. Entendeu? Não, é real mesmo. No bom sentido, não é para ofender a pessoa, você é um irresponsável, não tem responsabilidade, não tem meta, não tem resultado. E tem autonomia. Ah, bacana, hein? Você tem autonomia e não responde por nada. Por isso você vai ver uma lógica sistêmica de todo mundo ter um medidor de resultado. Certo? Que a meta é a área da responsabilidade, o método, o procedimento é a área de autonomia, né, da pessoa. Então, modelos mentais. Você imagina bem alguém que mistura autonomia com responsabilidade. Sabe alguém muito pequeno que misturou isso? Muito pequeno? A ISO 9000. A ISO 9000 europeia. Eles auditavam até por volta do ano 2000. O que era não conformidade? Não cumprir o procedimento. Ah, não seguiu o procedimento? Não conformidade em cima do cara. Mas procedimento é método, é área de autonomia. E a responsabilidade? Os indicadores de resultado? Não é medido pela ISO. Aí o professor Exu Kondo chegou lá e disse, espera aí, mudou tudo. É não conformidade, você não cumpriu o resultado. Não é verificar se o cara está cumprindo o procedimento, que é a área de autonomia da pessoa. Na área pública é direto isso. Eles auditam a área de autonomia. Não audita a entrega de resultado. Você tem uma escola. Ele não vai auditar se a criança aprendeu, melhorou. Não. Vai ver se comprou papel higiênico? Pode. Vida? Não pode. Entendeu? Processo, método. Não audita resultado. É assustador a área pública como ela está fraca nesse assunto ainda. Pensamento sistêmico. Eu vou falar de aprendizagem de equipe primeiro. Para mim, me preocupa muito a modelagem de equipe. Mas muito mesmo. Porque o desenvolvimento humano, principalmente a área cerebral, quando você tem um problema e discute em grupo, e o Kaori Ishikawa fez uma técnica, que é o diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe, Ishikawa, que é fantástico. Você levanta todas as alternativas possíveis sobre o problema, como causa do problema. Possíveis. Depois circula as prováveis. Então, um funcionário chega com 3 causas, outro com 2, outro com 1, outro com 5. No final, ele sai com 22 causas possíveis. Houve um aprendizado impressionante em equipe. Você imagina bem, se você tem 3 ou 5 indicadores no UGB, poucos, e toda vez que tem um problema, eles listam todas as possibilidades dos 6 M's, material, máquina, método, mão de obra, né, medição, meio ambiente, tudo isso aí,
Eles levantam tudo. Como é que ficou cada funcionário? É um dos maiores treinamentos que existe na face da Terra para funcionário, chama diagrama de causa e efeito. É impressionante o trabalho que ele fez sobre isso. Os psicólogos às vezes fazem um experimento simples. Você tem cortiça em cima da mesa e pergunta para o pessoal, o que é que a gente pode produzir com cortiça? E cada um baixa a cabeça e faz o brainwriting, escreve lá no post-it. Um escreve 2, 3 ideias e tudo. No final tem 20 e tantas ideias. Então você entrou com 2, 3, sai com 20. Eu desenvolvi uma metodologia sobre isso, sobre diagrama de causa e efeito, diferente do que os japoneses fizeram, do jeito que eles estavam fazendo. O líder do grupo anota o nome de todo mundo e cada um que coloca uma causa, ele vai marcando, certo? Quantas por pessoa. E a gente conseguiu sair de 3, 4 causas para 20 e tantas causas. Porque as pessoas, às vezes, em grupo, evitam se expor aqui no Brasil. O brasileiro não é bom de brainwriting. Brainstorming é bom de brainwriting. Brainstorming não é. Ele tem medo, por causa de autoestima, ser criticado. Não roda bem brainstorming no Brasil. Brainwriting vai bem. Então, a gente consegue acima de 20 causas, aí varre tudo. Então, há um aprendizado. Há um desenvolvimento mental do cara. Então, ele tem que ver todas as possibilidades. Ele tem as 3 metas, os 3 itens mais críticos, e ele foca aquilo e desenvolve aquilo. É impressionante esse aspecto. É só a gente voltar para a gestão da rotina, que a gente vai passar rapidamente. Não vamos, vocês já aprenderam, já viram aí com o Fábio Regis aí, é um volume de material muito grande sobre gestão da rotina. Muito denso, né, por sinal, muito bacana. Então, meu papel é só dar uma passada rápida nesse assunto. Então, aprendizagem de equipe, o cara vai para o grupo e aprende muito com o grupo. Contribui e aprende. E pensamento sistêmico? Eu tenho que ver causa e efeito dentro da empresa. Eu quero rentabilidade, eu quero atender o orçamento, qual que é o meu plano, né? Não só enxergar a empresa no seu todo, como também nos meus planos para chegar nos resultados. Isso é pensamento sistêmico. Então, eu fiz um trabalho, a gente estava comentando com algumas pessoas aqui, Esmaltec é uma empresa aqui do Ceará. O Igor, eu fui mentor do Igor, e o Igor pediu para eu ajudá-lo para aprender administração. Falei, então arruma uma empresa aí, vocês têm tanta empresa aí, arruma uma. Eu esqueci de falar pequena, sabe? Ele pegou uma empresa de 3.500 funcionários. E aí eu trabalhei diretamente com ele operando o sistema. Primeira coisa, linguagem de gestão, certificação de todo mundo, começando por ele. Eu mesmo fiz a checagem com ele. E ele que treinou o pessoal de baixo. O Igor treinou e foi em cascata. Ele treinava o gerente treinava a chefia e pegava a nota de todo mundo. Quando a pessoa de maior poder dá exemplo, diz, você não tem problema na empresa inteira. É impressionante isso. E aí a gente começa, missão, propósito em cada área, definição dos produtos, como é que você atende aquilo lá, e já vem os medidores, são as metas da rotina. Você tem a definição dos procedimentos através de um fluxograma, você tem a capacidade de processo, que aí eu pus em roxo porque ele é crítico, qual a capacidade máxima desse processo que eu tenho, e depois a aplicação das ferramentas de probabilidade FME-FTA, qual o risco de fazer errado, tem impacto ambiental, de custo com a empresa, e certificação teórica e prática. Depois tem a definição de nível de maturidade das pessoas, das UGBs, 5S, ferramentas para autogestão, CCQ, gestão à vista, papel do supervisor, chefia, que vai sofrer avaliação invertida, avaliação pelos pares invertida, o MBUA, que é ir lá ver, o supervisor vai no local para ver o resultado com a equipe, as metas de Kaizen, que ficam em nome dos supervisores, e reconhecimento dos supervisores e UGBs. E aí a gente pega uma missão genérica da empresa, que tem que chegar nos stakeholders, e cada stakeholder tem um volume de necessidades a serem atendidas, para dar o todo da empresa. Aqui tem uma visão da andança gerencial, que é o MBUA, Managed by Walk Around, está claro aí. E aqui um desenvolvimento de supervisores. Como a empresa precisava de um choque de gestão, os supervisores foram avaliados a cada 15 dias. Você não tem ideia. É treinado em toda a estrutura de delegação, de preparo do pessoal para resultado. E foi assim que aconteceram as mudanças dentro da empresa.
entendeu? Com feedback mais rápido, para a pessoa entender o que ele está fazendo de errado e já corrigir, sabe? Foi feito assim uma sequência contínua para gerar uma transformação de curto prazo. Era uma necessidade da empresa. Eu já comentei aí do Pareto com vocês, Joran. E aqui tem alguns princípios. O que acontece no mundo? As universidades, todo mundo cria, tem o doutorado, mestrado, cria livros, vídeos, material novo, técnicas novas, é um mundo de coisas. Mas isso não cabe dentro da empresa. É tanto material, tanto volume no mundo inteiro que é assustador. Você pensa bem, você está dirigindo a empresa e pensa, o que eu tenho que estudar para dirigir a empresa? O volume de material é monstruoso, literatura e tudo. Então, o crivo KISS, que é o Keep It Simple, Stupid, começa assim, qualquer ideia para atravessar aqui tem que ter impacto. Segundo, tem que ter simplicidade para caber na cabeça das pessoas. Terceiro, tem que ter integração com o resto que nós fazemos. Quarto, respeitar os nossos valores. Certo? Não pode atravessar nenhuma ideia para o seu sistema que não respeite esse crivo, né, dentro do sistema. Aqui está nosso grupo disruptivo, para nos inspirar a pensar. E aqui eu trago uma pessoa que eu acompanhei até o falecimento dele. Ele estava com 90 e tantos anos já. Ele é um nível assim quase perto do Sócrates como filósofo. Filósofo mineiro, médico. E tirei dele algumas coisas. Aqui está adaptado às ideias dele. Porque a gente tem que falar de propósito e missão. Então vamos lá. Se a missão de uma pessoa que vive em Brasília é chegar em São Paulo e ele passa por Cuiabá, isso não é liberdade, sim libertinagem. Passar por Cuiabá em um trajeto oposto ao caminho de São Paulo não está vinculado aos meios para a busca de fim. Para entender o que é a autonomia das pessoas. Você tem autonomia dentro da missão, e o Fábio Harris tem falado isso o tempo todo, certo? Com a missão você tem autonomia para cumprir a missão. Não é? A liberdade está vinculada aos meios. O indivíduo possui a liberdade e autonomia de ir a São Paulo, de automóvel, ônibus, motocicleta, de carona, mas não possui a liberdade de não ir até lá, já que essa é a sua missão, o seu propósito. Os fins devem determinar a conduta do homem. Não tem como, não é? O que é liberdade, o que é autonomia, né? Como é que funciona. E aqui chega aquele cara que a gente falou para vocês, que ia falar sobre ele, que é a história no livro Zen e Arte de Manutenção de Motocicleta, a gente acha isso no sebo. É um livro que tem que tomar cuidado com ele, que o cara pode ficar doido no final do livro. É meio estranho o livro, mas fala de motocicleta, mas ele quer chegar num lugar totalmente diferente, você não tem nem ideia, nem sonha, entendeu? Mas mexe com os miolos do cara, isso aí, mexe com os miolos. Não é o cara, é esse. Lembra do QI dele de 170, igual ao do Einstein? Esse cara que escreveu esse livro. Vale a pena, eu vou apresentar aí para vocês. Hein? Zen e Arte de Manutenção de Motocicleta. O que vai nos ajudar esse Zen e Arte de Manutenção de Motocicleta? Vamos olhar a empresa através do seu... Desculpa aqui. Vamos olhar a empresa a partir do seu balanço. Para quem não entende contabilidade, não tem problema nenhum. Aqui, passivo, o que é uma pessoa passiva? Uma pessoa que não faz nada. Passivo é assim, não faz nada, só tem papel lá. No passivo da empresa só tem papel de dívida. Você deve para um, deve para outro, deve para outro. Você deve para o fornecedor, deve para o banco e deve para o acionista. E aí vem um tema importante. Eu não posso misturar acionista com empresa. Porque a necessidade do acionista é uma, a empresa é outra. É isso que eu quero mostrar. Eu não posso misturar. O que o acionista deseja, por isso que na governança a gente separa conselho de sócio, com as suas demandas próprias, e o conselho de administração que vai cuidar da empresa. Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Então eu devo o cara aqui que me fornece material. Esse material vem para o meu estoque. Fisicamente ele vem para cá. E o papel fica aqui, ó, de dívida. E o estoque vem para cá. Acho que o estoque está aqui, né? Aí o banco, eu pego a ajuda do banco para financiar uma parte aqui do meu estoque, dos títulos a receber, eu estou financiando o cliente através do dinheiro do banco. E aqui o dinheiro do acionista está financiando o prédio, uma parte aqui do ativo, que a gente chama de ativo circulante da empresa. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos pegar uma loja de sapatos.
Você instala, vai abrir uma loja agora. Você prefere instalar uma loja onde tem muito movimento de pessoas, potencial compradores, ou pode ser em qualquer lugar, na periferia, em qualquer canto? Mas você tem que escolher onde tem cliente, né? Centro da cidade, local que tem movimento, não é assim? E seu estoque? Tem ligação com a moda? Ou não precisa preocupar com a moda, com o interesse do cliente? Ah, com a moda. E por que você vende a prazo? Porque vendendo a prazo você vai vender mais. Atende melhor a necessidade do cliente que não tem o dinheiro à vista para comprar, não é? Por que você tem um caminhão? Ah, para buscar os sapatos. E depois tem uma moto para entregar também para quem quer comprar. Interessante, hein? Então, tudo isso aqui, ó. Opa, nossa senhora. Vamos ver se a gente recupera, né? Fui lá pro fundo, hein? Então, a empresa começa assim, ó. O acionista vai e coloca dinheiro na empresa, certo? Depois pega dinheiro em banco e começa a ter fornecimento do fornecedor. Aí você tem o disponível no caixa, você tem o dinheiro em caixa bancos, vai lá, você tem um ativo, constrói o prédio, né? Tem o terreno, vai lá, toma o estoque e tem os títulos a receber. Então essa é a formação. Mas o acionista, quando ele põe esse dinheiro aqui, ó, qual que é a primeira atenção dele? Estou aplicando esse dinheiro que vai me trazer mais dinheiro do que aplicar no banco. Certo? Então ele quer ganhar um pouco mais, tirar mais proveito do investimento, do dinheiro que ele tem. Então ele quer retorno no patrimônio. Mas o que a empresa quer no ativo? Se todo recurso foi para o ativo, qual que é a cara do ativo? Do cliente. Tudo que eu faço pelo ativo é com a cara do cliente. O Fábio Herz não vai produzir uma fruta, no caso a banana, que não interessa ao público, pelo sabor, né? Ele vai procurar um produto que seja aceito, como a gente está conversando sobre a manga. O senhor Paulo aqui, né? A minha manga é saborosa, tem mais doce, não é isso? Agrada mais o público, não é assim? Qual é a palavra que a gente usa quando a gente só preocupa com outra? Altruísmo. Altruísmo. Qual a palavra mais direta para altruísmo? Servir. Servir. E mais uma palavra mais direta ao ponto. Hein? Amor. É isso que vocês vão aprender com o livro. É a coisa mais louca do mundo. O ativo é amor ao público, ao seu cliente. Você põe o outro em primeiro plano. Por ter um sistema de gestão bom e fazer um belo trabalho preocupado com o outro, você ganha dinheiro. Por ter um processo transformador adequado. Entendeu? O cliente é a sua referência principal. Tudo que você faz no ativo, que é onde você aplica o recurso, tem a cara do cliente. Pega aqui a empresa, os caminhões. Para entregar banana aí para a região. Então é cliente, certo? Vai atingir. E por que tem manutenção dos caminhões? Eu tenho que manter o veículo para o veículo entregar. É a mesma coisa, estou olhando para o cliente. Porque se não der manutenção, quebra, vai ter problema com a qualidade do produto para o cliente. Então, o ativo é a cara do cliente. Então, esse é o único livro que eu vi na minha vida que traz um tema tão precioso como esse. Tá. Tá aí o livro Zen Arte de Manutenção de Motocicletas. E aí eu fecho com esse slide. Sobre o poder. O poder tem uma característica. Você está nessa sala aqui e faz um vácuo e abre um vidrinho de perfume desse tamanho, ele ocupa todo o espaço. Poder, ele ocupa espaço. Se alguém não assumir seu papel, o outro assume o papel dele. Poder não fica sem ser ocupado. Então, se o diretor não ocupa o papel dele, o gerente ocupa o papel do diretor. Se o chefe não ocupa o papel, o funcionário ocupa o papel do chefe.
Se cada um na sua área não assumir seu papel, não vai rodar bem a questão do poder. Então, o que nós temos aqui? O padrão geral de empresas. Eu atuei no grupo Daimler. O presidente falava, estou preocupado, o caminho da empresa é esse. Aí eu ficava procurando ver se o pessoal de baixo tinha planos para cumprir aquilo lá. Não tinha. Aí ele fala aquilo, o gestor simplesmente entra aqui, sai aqui, não estrutura para cumprir o plano. Então, onde está o poder? É impressionante. E como uma empresa baseada no poder, o funcionário não tem poder nenhum, fica esperando o chefe mandar. Então, o poder fica no nível intermediário, o poder de realização aqui em cima não existe e não tem poder embaixo. Então... Queria só uma autorização. Tem 2 pessoas que já estão ali atrás. Qual é um dos princípios que norteiam a construção do nosso sistema de gestão? Um dos princípios. Tem a ver com isso. É tirar o poder. Muito bom. Que ajustar esse... Veja, viu? Já está no fim. Você falou, já está falando. Então, ó, gente, no mundo inteiro, o grande entrave de transformação das organizações está no nível intermediário. Porque ele concentra poder, ele é um filtro da estratégia que vem de cima, ele às vezes não estrutura para atender a estratégia e comanda seu modo próprio, a base. Você não tem sistema, não tem resultado assegurado, não tem nada. E assim a gente pode se preparar para o almoço. Tá bom? Tá bom. Obrigado por esse momento com vocês aí. Obrigado.